noiva que eu quero te ver foguetar na ladeira do Bonfim. A distância só faz aumentar a saudade. Tremendão, busca pé meio fogo clareando a cidade. José Francisco, mas o que tem a ver com a história de distância está na sua memória, é o que a gente quer saber. Bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, de Santi, bom dia, senhoritas, bom dia os telespectadores, né, porque eu sou um deles que assisto o programa pelo YouTube. Muito obrigado. Diariamente. Bom saber. Então sou telespectador também. A memória à distância, a gente está sempre aqui provocando esse tipo de coisa pela importância disso. Nós temos uma pessoa em distância que escreve, que é o Genilson Máximo, que tem essa preocupação, escreve causos, relata fatos, né? Mas pouca gente se preocupa em historiar, né, a nossa própria história. E por isso muita delas está na nossa memória. Por isso que é importante trazer pessoas como você para contar nossas histórias. Vamos começar pelo esporte. Vamos começar falando do nosso esporte. O esporte eu me dediquei desde o início, que meu pai foi fundador do Bonfim. Bonfim foi fundado... Era o Bonfim Esporte, que era um time de futebol? Atlético Clube Bonfim, né? Atlético Clube Bonfim. Que até hoje ainda existe. Isso, né? Que ano mais ou menos? O Bonfim foi fundado em 7 de abril de 1932. Tem tempo, hein? 92 anos. Foi um clube que foi criado tendo como o exemplo o Bangu do Rio de Janeiro, né? Como foi criado o Santa Cruz também, todos aquela época... O Santa Cruz é mais recente do que o do Bonfim? Não, é da mesma data, mais ou menos. Mesmo período. O Santa Cruz, que foi fundado também tendo como referência o Bangu, o Confiança, Dr. Joaquim Sabino Ribeiro, que também foi criado tendo como referência o Bangu, o Passagem de Neópolis, da fábrica de Neópolis, que também foi criado com referência ao Bangu. Então foram clubes que foram criados e tiveram as suas passagens, tiveram as suas conquistas. Santa Cruz teve as suas conquistas. O Bonfim, como não disputava o campeonato, viajava muito pelo Brasil. Isso, é? Viajou muito. Conquistou inclusive uma taça em Ilhéus, a família Mendonça, que só abrindo parênteses aqui, eu fui a Ilhéus uma vez e lá procurei a biblioteca, o memorial, que eu sou apaixonado por memorial, e lá eu descobri que justamente essa família Mendonça, que o Bonfim ganhou essa taça em 1950 e por aí assim, era uma família que fundou Ilhéus, uma das fundadoras de Ilhéus, que Ilhéus foi fundada por sergipanos, e essa família era de Frei Paulo. E aí foi que eu comecei a descobrir, mas como estava tendo problema lá na biblioteca, eu fiquei de voltar para continuar a minha pesquisa. Quer dizer que quem fundou a cidade de Ilhéus foi um sergipano? E Ilhéus, Itabunas, todos tiveram a participação de sergipano ali, né? E foi por essa razão que o time foi jogar naquela região? Sim, eles convidaram o Bonfim, e o Bonfim foi e conquistou esse troféu lindíssimo, até hoje está nos arquivos. Então o esporte significou muito para a Estância. Tivemos o Estanciano, que era um time mais da cidade, que já foi o último nome, né? Teve Guarani, teve Cruzeiro, depois Estanciano. O mesmo time, esse? Que hoje então, é Estanciano. Estanciano primeiro foi Cruzeiro. Era Guarani. E Guarani, Cruzeiro. E depois Estanciano. Inclusive, quando eu fui presidente do Estanciano e tentei uma negociação para comprar um campo para o Estanciano, mas não consegui. E aquele campo que diz que é do Estanciano ali no fundo do hospital? Olha, aquele ali é um terreno muito difícil. Eu, quando fui presidente do Estanciano, reuni seu Raimundinho, que era o prefeito, Dom Coutinho, que era o presidente do hospital, e o presidente do Cruzeiro, na época. Para nós dividirmos ali, ficava uma parte vendia a ABB, uma parte doava ao hospital, outra parte doava ao Cruzeiro para fazer o seu parque aquático. E a outra parte nós comprávamos onde hoje é o Forródromo. Eu já tinha essa ideia. Mas aí o senhor Raimundinho disse, não, vamos deixar esse terreno aí, a prefeitura vai desapropriar um terreno para o Estanciano. Mas acabou o mandato, não teve condições e nós ficamos sem. Então aquele campo até hoje está ali.
Eu ia fazer, inclusive, uso capião, mas ninguém teve mais a ideia Continua de fazer. sob júdice aquilo, né? Continua sob júdice. Então ninguém sabe se pertence A família. A família se pertence ao hospital, né? Não, na verdade, ali era um sítio da família Souza, né? Seu Raimundinho. E aquela parte ficou para esse clube, mas vamos ver como é que fica aí a decisão e tal. Aí hoje a gente está comemorando o aniversário do Francão, inclusive. Do né? Francão, é. Quando o senhor fala, o futebol em Santos já foi muito mais efervescente, muito mais forte, ganhando inclusive campeonatos fora. Tem uma coisa que diz que o Santa Cruz foi pentacampeão. Esse registro de pentacampeão existe na associação sergipana de futebol? Na Federação Sergipana de Futebol existe. Então foi um campeonato oficial. Oficial. E ganhou 5 anos seguidos. Exatamente. E amadores, né? Quando chegou a profissional, É isso que eu primeiro estava ano, você entender. Então, não era futebol profissional na época. O último é que ele chegou, eu acho que o último já foi profissional, mas aí o time parou. Então o Sergipe não tinha naquela época ainda futebol profissional. Era Não, isso? não. No Então era futebol, era amador. Era o que nós chamávamos de amador, meio profissional, porque na verdade o pessoal Era a recebia. passagem, né? Tá sendo a passagem. E foi nesse momento que o Santa Cruz Santa foi Cruz pentacampeão. ganhou o pentacampeonato. Parece que eu tenho um jogador aqui na linha, deixa eu ver ele. Pezão, presidente do Escritório dos Amigos, bom dia. Bom dia, meu querido Bichopinho, Anda, Érica. Meu querido, falar com esse cara aí, Zé Francisco, me traz muita lembrança, porque é homem de bem aí, pessoa do meu agrado. Joguei no Bonfim, com ele presidente, saudou o seu Gileno, a Luiz de Baé. Fala Zé Francisco, quer falar de coisa boa. Aí entende muito, viu? E é um cara amante do futebol estanciano, ajudou muito o futebol estanciano. Eu queria que esse cara fosse pedir do estanciano. Que aí você ia ver o estanciano voltar, que aí é uma pessoa que busca recursos onde não tem. Zé Francisco é a pessoa do meu agrado. Zé Francisco, eu ia falar, seu Zé Francisco, era sobre o campo estanciano. Mas o senhor já falou, porque não existe na face da terra um negócio daquele, com um matagal daquele. Ou derruba tudo, faz tudo para o hospital, ou faz ali um campozinho de vaga para as crianças jogar, para poder gerar esse... Hoje futebol é uma brincadeira muito cara, mas um jogador desse do estanciano, se crescer ali, for um jogador profissional, é vendido, dá recurso para o time do estanciano. Então o que falta é isso. Eu queria saber do senhor, porque o estanciano está nessa decadência. Um abraço, boa entrevista, Bicapi. É um orgulho muito grande ver esse cara falando, viu? Obrigado, Pezão, pela sua participação. E eu complemento com a pergunta de Pezão, né? Com a vinda do Francão, não deveria fortalecer o futebol estanciano? Porque ao invés disso, a gente tem uma fragilidade tão grande no futebol profissional. Olha, De Santinho, a questão é que no passado nós tínhamos vários campos de futebol onde a juventude, os jovens, os adultos jogavam. Além do estanciano, meu amigo Pezão, muito obrigado, você sabe o quanto eu lhe estimo, né? Nós tínhamos no Bonfim, onde hoje é o Arabella, nós tínhamos 2 campos de pelada ali, tinha o campo do Bonfim e tinha no Alecrim. No Alecrim ainda existe, mas hoje não existem mais esses campos, então está restrito hoje. Hoje você tem o Santa Cruz, que praticamente é o único estado que se faz campeonato, etc. O Francão, eu, quando fui presidente da Liga Estanciana de Esporte, mantive o Francão por muito tempo. E aconteciam uns casos enormes. De 15 em 15 dias eu tinha que comprar cadeado, porque o pessoal roubava os cadeados e as correntes que a gente botava nos portões do Francão. Porque não tinha, era o seu Cristóvão só que tomava conta. Então essas coisas que não temos mais. Precisamos, talvez, a prefeitura ter essa iniciativa de ter áreas aí de campos de futebol, na Cidade Nova tem, para que a gente tenha mais opção e mais incentivo. Eu me lembro que na época da Federação Sergipana de Futebol com o professor Manuel Cardoso Barreto e com a turma que o último agora foi Américo Alves, faleceu, eu acho que só resta eu daquela turma. Então nós tínhamos incentivo aos clubes amadores. A federação dava material, a federação dava tudo para os clubes se manterem. E os clubes era quem mantinha atletas para os profissionais.
É que formava os atletas. Eu me lembro que eu era presidente do Atlético de Cobrinha em Aracaju, que antes dele morrer me pediu para tomar conta, etc. E teve um ano que nós demos 7 atletas ao Vasco de Aracaju. O Vasco botou esses 7 atletas de uma vez só no profissional. Não existe mais o Vasco, não, né? Existe a sede, né? A sede, Carivaldo hoje, mas... Ali perto do mercado, eu, tinha os inclusive, grandes bailes de carnaval, mas era a sede de um time de futebol, o Vasco, time, né? de futebol, um clube. Eu, inclusive, tenho o título patrimonial do Vasco e até hoje eu não sei como é que está. Nunca mais vi Carivaldo para conversar nesse sentido. Então, nós tínhamos os amadores com esse incentivo. Hoje nós não temos mais, a federação se fechou para os amadores. E nós não temos clubes, uma associação. Esses campeonatos que a prefeitura realiza de quarentão, de não sei o que lá, de povoados, não seria a resposta para isso? É um incentivo, sim. Agora, é preciso que seja, ao meu ver, com um pouco mais de critérios para que surjam. No Bonfim, por exemplo, nós tínhamos uma meta. O primeiro era as crianças. Então nós dávamos assistência às crianças até os chamados 18 anos, que eram os aspirantes. E esses atletas se preparavam. Lá, esses atletas, por exemplo, no Bonfim, eram proibidos de beber bebida alcoólica, tinha uma série de proibição. Só podiam beber refrigerante. E os adultos... Isso na hora do jogo ou a vida toda? Era proibido? Não, a nossa recomendação era que não beber. Não beber. Que interessante. Era o nosso trabalho. Lá jogou muito. Foi pego bebendo em algum bar, estava ruim. Era chamada a atenção. Olha que interessante. Os adultos a gente não tinha controle, mas nós tínhamos essa direção. Lá jogou Dominguinhos. Dominguinhos Machado? Domingo Machado. Lá nós temos carteira ainda de Rubens Marques, Dudu, professor Dudu, e de outros atletas que seguiram o futebol. Então nós tínhamos essa preocupação em fazer os jovens crescerem. Hoje parece que não tem mais esse limite de idade. Eu tentei uma vez no campeonato aí mudar, mas não consegui, então eu afastei um pouco. E agora, em 2024, a esperança é que nós retornaremos com o Bonfim, com essa mesma mentalidade. Preservação inicial das crianças e dos jovens. Eu não sei porque ela não jogou futebol, né? Até porque, talvez porque na época dela, de mocinha, o futebol feminino não era tão destacado como é hoje, né? Inclusive, e no passado era proibido. Era proibido, jogar, né? Porque ela é apaixonada pelo futebol. Inclusive, ela tinha time de futebol. Não é isso, Luzinete Pinheiro? Bom dia. Oi, Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Chefe Francisco, professor Pedro Francisco. Bom dia a todos os ouvintes da Maraju. Quero abraçar o Pezão, ao Moca, que já participaram, ao Mel. Mas eu tenho uma preocupação. Eu já vi também, eu ouvi e participei do programa do nosso querido Dominguinhos Machado. Ele, Chefe Francisco, também concedeu uma entrevista, e foi uma bela entrevista que só fez como se fosse um filme, um retrato passado, que foi passado, e hoje esse homem tão lúcido, né, de tamanho conhecimento com a história de Estância e mais ainda do bairro Bonfim, né, me trouxe coisas que me lembrou coisas que eu já tinha até esquecido. Mas eu tenho uma pergunta, já parabenizo mais uma vez, né, quase meu vizinho aqui, conterrâneo, enfim, pessoa maravilhosa, todo o Bonfim, o admira muito, ele e todos os seus familiares, mas o senhor tem tanto tempo aqui no bairro Bonfim, conhecedor do bairro Bonfim, seu Francisco, e eu fico assim, meio que eu já essa pergunta, lá em Dominguinhos mesmo, o senhor nunca se preocupou também em estar mutada hoje, e olhe se estivesse no seu comando desde do passado até o momento, eu tenho certeza que o Bonfim não estaria necessitando de tanta coisa que precisa o nosso povo mais carente. Eu falo em relação a uma boa e organizada, registrada Associação de Moradores do bairro Bonfim. Eu pergunto ao seu presidente, eu nunca teve esse interesse de botar para frente essa instituição como uma associação. Eu mesmo fico triste, porque desde o tempo de Hélia Pinto, minha querida Hélia, ela dizia, Luzinete, acabou a associação desde o tempo do Roberto Bonfim. Ele mesmo viu, já não tinha mais associação. Já nos reunimos várias vezes, Paulo André, Aécio, o Edson Cabrileiro,
o próprio Tito Magno, mas ainda está aqui a ver navio. Isso é uma coisa que funciona quando ela é organizada, é uma associação. Então, por isso que eu lhe pergunto, tem como sua tamanha habilidade, tamanho conhecimento no bairro Bonfim, até me ajudar a quem possivelmente possa vir ser o presidente do bairro Bonfim? Eu digo isso porque eu olho muito a visão dos mais necessitados e carentes que aqui no bairro Bonfim existe. Okay. Mas eu quero deixar um grande abraço ao senhor, ao de Santinha, ao Wanda e a todo o seu público ouvido. Zé Francisco, a interessante o resgate da Associação de Moradores do bairro Bonfim. Como é que o senhor vê isso? Minha querida amiga, minha vizinha, um abraço, obrigado pelas referências. Olha, eu colaborei muito com a Associação do bairro Bonfim, muito, no passado. Eu nunca quis ser presidente, mas estava lá meu grande amigo, meu irmão, Gileno, já está nos braços do pai, com Roberto também. Eu colaborei muito, Luiz Neto, agora nunca quis. Por quê? Eu tenho muita coisa, sempre tive, você sabe que eu sempre fui ligado às coisas. Futebol, política, sou presidente da antiga UGE, que inclusive eu gostaria, estamos reestruturando hoje com o nome de Fundação Educacional e Sociocultural, estamos reestruturando a nossa biblioteca, as nossas atividades, que eu gostaria até que se alguém estiver ouvindo, muita gente ouve o programa, que nos dirija o seu endereço para que a gente mande correspondência, etc. Então eu tenho o Bonfim, eu tenho a fundação, eu tenho a cooperativa, então eu tenho uma série, e além de meus compromissos em Aracaju, que eu sou ministro extraordinário da Eucaristia, e tenho meus compromissos lá na paróquia. E tenho aqui também, faço parte do clube lá de Júnior, Carlos Menezes, sou cursilista, então eu tenho uma série de atividades que não me permitem mais. Colaborei e colaboro com a associação lá do povoado, da Nova Estância. Então eu tenho muitas atividades, de forma que eu não vou mais assumir. Abraçar mais uma, né? Porque aí quem abraça muito, pouco aperta, né? Na linha, Fábio Francão. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvinte da Maraju. Bom dia, Zé Francisco. A memória viva, memorialista de primeira, bem lúcido, é um patrimônio de distância. Amigo de seu Zé Félix. Seu Zé Félix mandou um abraço, um forte abraço. É meu amigo. Diga Zé Francisco que eu mando um abraço. Zé Francisco é meu amigo. Estou aqui repassando o recado do seu José Félix, também memorialista. Seu Zé Francisco, a pergunta que eu faço ao senhor. O avô de Titó, seu Raimundo Silveira, seu Raimundinho, foi prefeito nos anos 60, final dos anos 60. Raimundo Silveira Souza, seu Raimundinho. Ele fundou o SAAI com recursos próprios. Naquela época, Estância, nos anos 60, qual era a população de Estância naquela época, na época que o senhor Raimundo Silveira Souza, o senhor Raimundinho, foi prefeito de Estância? Era essa minha entrevista, era essa minha participação. Um forte abraço, estou aqui antenado dessa entrevista, que é uma memória viva de Estância. Bom dia. Obrigado, Fábio, pela sua participação. Antes de responder ao Fábio sobre isso, que é uma coisa mais da área política e administrativa, vamos voltar a uma parte que o senhor me comentava aqui em off, que eu achei interessante. Eu não sabia que no bairro Bonfim tinha existido um estádio de futebol, eu não sabia disso. E o senhor me contou mais sobre a história. Me fala onde é esse estádio de futebol e dizer que lá a primeira iluminação pública de estádio foi aqui em Estância, me pegou realmente surpreso. Me conta essa história. Bem, primeiro, obrigado, meu amigo. E eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo e irmão Zé Félix. Estive lá semana passada para visitá-lo, mas me informaram que ele estava dormindo e eu deixei para outra oportunidade. É uma memória extraordinária e é o meu amigo e irmão. Bem, realmente, o estádio do Bonfim, que era o estádio José Pequeno, que eu também estou ainda pesquisando quem era José Pequeno, porque quase no Bonfim não há mais aquele pessoal antigo. Eu tentando ver, inclusive quando fui há um tempo a São Paulo, fui ao interior de São Paulo,
naquela grande São Paulo, descobri uma pessoa que morou em Estância para tentar pegar esses dados. De forma que o estádio do Bonfim era o estádio oficial, 97 por 29. Estádio Zé Pequeno. José Pequeno. A localização dele era onde ali no Bonfim? Onde hoje é uma indústria de tecido. Ou ali seja, depois do conjunto Antuso Vieira. na direção ali de Dona Do Lúcia, mesmo lado, ali à esquerda. do mesmo lado do Antuso Vieira. Seria o estádio logo Pegado era o estádio ali. ali. O estádio Zé Pequeno. José Pequeno. E o senhor falou que ele foi o primeiro estádio do Brasil a receber iluminação pública. Havia uma noturna. Exato. Havia uma dúvida sobre o Maracanã e o Bonfim. De quem foi primeiro a Quem ter foi o iluminação. primeiro? O Maracanã foi inaugurado, a luz, para a Copa de 50. E pelos dados que eu tenho coletado até agora, o Bonfim foi um pouquinho antes de lá. Então a Estância foi vanguardista mais uma vez. Mais uma até vez. o estádio de futebol. A primeira iluminação de estádio aconteceu em Estância. Exatamente. No estádio Zé Pequeno. Pelos dois dados que eu tenho, do Maracanã e do Bonfim. Antes Ainda mesmo do estou Maracanã. aprimorando. Que interessante isso. E nós tivemos o Bonfim na inauguração, inclusive foi o Bahia que veio inaugurar. Inauguração, o time do Bahia. A inauguração Contra da quem? Luz, o Bonfim e o Bahia. O time do Bonfim mesmo. Do Bonfim. Que o nome era Bonfim. Atlético Clube Bonfim até Atlético hoje. Clube Bonfim. 92 E recebeu anos. o Bahia para a inauguração da iluminação do estádio. Exato. O Bahia, aqui jogou o Galícia, aqui jogou o América de Recife, Olha aqui só. jogou o Galícia, outros clubes, inclusive o América teve um fato. É que nessa época, Dequinha, todos nós conhecemos, Flamengo, etc., treinou o Sergipe, Dequinha jogava no América. E o Flamengo queria levar Dequinha, e o América não queria ceder naquela época. Ainda. E o América fez uma espécie de uma turnê pelo Nordeste. E veio em instância, dizia o pessoal do América, para esconder Dequinha do Flamengo. Ah, tá. E O Flamengo acabou, não pegar, né? e acabou o Flamengo levando. Eu queria fazer uma pergunta. Não vai dar para conversar com o senhor sobre. Até porque cada assunto faz com que a gente se estenda. Eu queria saber se a gente podia falar só sobre esporte hoje e se a gente puder marcar um dia para a gente falar sobre política. Seria possível isso? À sua disposição. A próxima semana pode ser? Na segunda-feira ou na terça? Sempre, se puder, na quarta, melhor. Na quarta. Hoje que der, hoje é terça, né? Hoje é terça. Seria a quarta da próxima De semana. amanhã Então a já vou hoje. agendar para a quarta da próxima semana para a gente falar da parte política. Hoje vamos nos ater a esse tema que parece que é bem interessante e tem pessoas querendo participar, senão a gente acaba não fazendo uma coisa nem outra, tá bom? Então, essa é a informação sua do estádio de futebol no bairro Bonfim, que foi o primeiro a receber iluminação noturna, antes mesmo do Maracanã, para mim é uma coisa que eu não tenho conhecimento, a informação é importante. Pedro Porto está na linha. Pedro Porto, bom dia. Bom dia mais uma vez. Que assunto maravilhoso esse programa traz. Não é a coisa mais comum que tem você trazer assuntos como esse. Ninguém fomenta mais a cultura distante do que você. Isso é um fato. Obrigado. Luiz, parabéns a esse senhor que está aí no seu estúdio. Eu não conheço, mas fico maravilhado de ouvir coisas tão belas da nossa cidade. Dizer que a Estância ela tem uma dívida muito grande com essas pessoas que fizeram o esporte de Estância ser destaque. Eu lembro que no bairro Porto da Areia tínhamos grandes craques. E hoje, na pessoa de Bindinho, eu abraço e dizer que nós temos que ter muito respeito a Nelson dos Santos, goleiro do Estanciano, a Pezão e a tantos outros que eu não saberia aqui, Luiz, dizer o nome deles. Mas que essa pessoa que está no estúdio viveu essa época, e eu gostaria, para concluir da minha participação, Luiz, mais uma vez, perguntar para ele como foi a inauguração do estádio Francão e se é verdade que o Vasco da Gama veio para a Estância para essa inauguração. Um abraço, fica com Deus. Um abraço a Bárbara no site que não perde seu programa. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço, Pedro. Obrigado, Bárbara, pelo carinho da audiência. Zé Francisco. Realmente o Francão foi revolucionou a Estância e tudo aconteceu desse modo. De forma, inclusive... Foi o Vasco que veio para a inauguração. Teve, inclusive... Isso quando o Vasco era um time famoso, né? Hoje não, porque hoje é um time quase da segunda divisão, né? Então, mas no tempo que ele era bom, né, Vasco? Eu sou flamenguista de Muito corpo, bem. alma Então e coração. Então concorda comigo. Mas não posso dizer que eu não vejo com bons olhos
um campeonato carioca, um campeonato nacional sem o Vasco, sabe? Vão disputar agora, né? Acredito eu, a Copa Guanabara, né? Sim. Eu acredito, a não ser que quer dizer, não sei, ele empatou. O Vasco está numa situação difícil. Empatou com quem mesmo? Com o Volta Redonda, parece. Não, Como foi, meu Deus? foi o outro. Empatou agora, então ele está disputando essa vaga para disputar com o Flamengo a final, né? O Flamengo já deu uma lapada no Fluminense, 2-0. Sábado tem o outro. Aí o Vasco empatou, mas tudo indica, eu quero crer que seja o Vasco que vá para a final, não é possível, né? Com o Flamengo, né? Do campeonato. É porque os clubes pequenos no Rio de Janeiro se remodelaram muito, se né? Estruturaram, Aquela então história, se surpreendendo todo mundo, né? reestruturaram. Hoje, a palavra é no mundo, né? Aqui, na empresa, no futebol, é inovação, né? Se não estiver na linha da inovação, está fora de mercado, está fora de E a gente está vendo muitos times pequenos surpreendendo os grandes, né? Surpreendendo e vencendo mesmo. Então, aquela coisa da hegemonia do futebol, chegou, já ganhou, já... Apareceu agora um tal do Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro, que a gente conhecia do Maranhão, né? E no Rio de Janeiro está dando trabalho aos grandes, né? Ou seja, então, continua sendo a caixinha de surpresa, né? O futebol como sempre foi. Dentro dessa caixinha de surpresa, a caixa gigante é o Flamengo, claro, porque é uma seleção do mundo, né? Não tem, é outro patamar, não vamos nem discutir, não é verdade? Ô, José Francisco, e o senhor acha que eu comecei o programa dizendo a gente não tem a historiografia escrita, a gente tem que usar a memória das pessoas para relatar o fato. O senhor não pensa em escrever sobre esses fatos, em registrar esses fatos para que a Estância tenha isso, esse acervo escrito e tão importante? É o meu grande sonho de Santi. Mas já começou a escrever? Eu tenho muita coisa guardada, reservada. Quando eu sempre me lembro de alguma coisa, eu vou lá no computador e registro e deixo lá guardado. Tem fotos também antigas? Muitas fotos, muitas e muitas. Não é? O Vasco está jogando com Nova Iguaçu, empatou. Nova Iguaçu. Empatou. Ô Jesus, mas chegue, diga. Pois é, então aí o senhor já iniciou esse processo? O senhor está guardando dados, mas já ensinou o processo mesmo de escrever o livro? Eu tenho o seguinte, eu tenho um documento chamado Programação e Compromissos. Todo mês eu faço. E tenho também Realização da Vida. E nesse projeto eu tenho esse livro, que já estou atrasado 2 anos. Opa. Era para ter começado já. Mas como eu disse, respondendo a minha amiga, essa série de assuntos, de tudo, ainda tem cooperativa, eu faço direito canônico, estou terminando agora. Terminei também uma pós-graduação em especialização em gestão em cooperativa. O senhor está estudando hoje ainda, fazendo pós-graduação hoje? Sim, terminei. Coisa maravilhosa. E agora em abril eu faço o TCC, né? O término do curso. E estou terminando também o curso de Direito Canônico com o Padre Pedro. Zé Francisco, quando surgiu o advento da internet e dos mini computadores de mão, que são celulares, começou também os golpes, né, usando esse sistema de celular. E o senhor parece que foi vítima desse golpe, né? Como foi essa história? Não, eu quando estava na prefeitura, eu era secretário de controle interno. Do governo Ivan Leite, me parece. Ivan Leite, nós fomos colegas. Isso. Lá teve uma reunião de secretário aí, a reunião Ivan debatendo muita coisa, e eu cheguei em casa um pouco cansado já. E quando eu cheguei, alguém me ligou, né? Disse, olha, aqui é o tenente fulano de tal, da CPTRAN e tal. Estou aqui com sua esposa, ela teve um problema, tal. Eu disse, mas o que foi? Ele disse, fique calmo, não é nada disso. É que eu estou com ela na mala do carro. Puxa, na mala. E o revólver está apontado para a cabeça dela. E era um tenente da CPTRAN? Eu preciso de 10 mil reais agora. Ixi, Nossa Senhora. Tem aí disse que no Bonfim tinha alguém nos pontos. E eu comecei aí você se desestrutura, né? Totalmente. Não tem quem não se desestrutura. E se botar qualquer pessoa para dizer, me ajude, então a gente pensa que é a pessoa. Qualquer voz que botar, a gente acha que é. E foi o que ele mais recomendou. Se você conversar com alguém, eu atiro. Então você fica desestruturado. Não tem quem não... E aí eu continuando, eu já meio desestruturado, conversando com ele, tentando acalmar. E ele, olha, não tem. Você saia. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro aqui, os cartões ficaram em Aracaju. Ele disse, pegue o carro, saia de sua casa, que vai um carro lhe acompanhando até Aracaju.
Lá você saca o dinheiro e dá a essas pessoas. Nesse momento, a menina que trabalhava lá em casa ia chegando, né? Aí eu botei a mão no telefone, disse, ligue para casa e pergunte se Cecília está em casa. Eu disse, olha, vamos ver, eu vou dar o dinheiro e tal. Aí ela ligou e me deu sinal que ela estava em casa. Aí eu desliguei o telefone. Mas aí eu já estava desestruturado, né? E ia cumprir tudo. Mas eu tinha... Se essa menina não tivesse chegado, E outra o senhor ia cumprir a determinação dele. Eu saí de casa e vim à delegacia, que a delegacia, quem estava como delegado aqui era um colega de meu filho, que também é advogado, que também é policial civil, e era um delegado amigo dele. Aí eu vim para falar com o delegado. Quando eu vim, saiu uma caminhoneta lá do bairro Bonfim, me acompanhou até a delegacia. Então era um fato, Era um fato. eles estavam realmente Quando eu conseguindo. cheguei na delegacia, a caminhonete desceu aí pela rua ali que vai sair no G. Barbosa, Sei. indo para a BR-101. Então eu concluí realmente que era verdade. E eu tinha comprado um carro novo, deixei aqui no fundo da catedral, onde está aí o meu, e quando eu cheguei meio-dia, o carro tinha passado um prego do começo ao fim do carro. Ou seja, como vingança, né? Como vingança, não sei por quê, porque o que eu fiz na prefeitura de Estância, você estava lá, foi o melhor possível. Não, mas isso aí não foi Nós ligado à prefeitura, isso foi o bandido, né? Acho que com Nós raiva, vou dar um prejuízo, arriscou o carro. Fizemos a lei de restauração, o problema do SAI que ele pediu, o SAI rapidamente passava por um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo, devendo produtos químicos às indústrias de suco, o pessoal insatisfeito, ninguém queria exercer nem sequer cargo em função de confiança, porque não... E na época de Nivaldo Silva, nós reestruturamos, fizemos uma resolução, reestruturamos, pagamos os produtos químicos à indústria, reestruturamos o quadro de pessoal, demos uma nova cara ao SAI, foi graças à administração de Nivaldo que o SAI se recuperou praticamente. O pessoal passou a ter outra visão e os funcionários passaram a gostar do SAI, de trabalhar. Naquela lei que eu fiz de restauração, eu coloquei que o vice-prefeito, na época era a dona Deise, seria o presidente das autarquias, das empresas do município. Uhum. Ela foi a presidente, devido a essa lei, e o SAI se reestruturou e hoje está aí. Essa, meu amigo, em resumo, que é mais longo, mas essa é a reestruturação. Qual era a população, mais ou menos, de distância, quando foi fundado o SAI? Mas não chegava a 20 mil não, né? 30 chegava, mil? Chegava. Estância sempre foi grande, na verdade, Estância né? sempre foi grande, chegava, grande, né? Assim. Agora, esse fato que aconteceu com essa tentativa, né? Esse falso sequestro, me parece que o senhor deixou a gestão pública por conta disso, não foi? Sim, eu deixei, eu disse a Ivan que ia deixar tudo, inclusive ele desequilibrou mesmo não, isso, né? Foi, inclusive ele me disse, mas aí você está protegendo e dando apoio aos malandros, você está cedendo o que ele quer. Inclusive chamou Romualdo, chamou menino que era secretário de Finanças, Saulo, Henrique, para os dois me convencerem a não sair e tal. Mas eu disse, olha, Ivan, a estrutura da prefeitura já está pronta. O mais difícil foi preparar o pessoal para trabalhar nas secretarias, com empenho, com tudo. Tinha muita gente nova que não sabia nem o que era o empenho. Uhum. E teve que preparar todo esse pessoal dentro de 40, 50 dias, 6 meses, todo o pessoal estava preparado. Então eu disse, eu também já cumpri minha missão. E aí eu deixei porque eu também estava um pouco abalado. Foi uma coisa muito forte, né? É. Eu fui vítima 2 vezes desse golpe, né? A primeira vez eu dei sorte, porque eu tenho 5 filhos, né? Hoje, na época, eu tinha 4 filhos. E aí, era menino chorando, pai, me socorra, eu estou preso aqui, bererê. E eu tive a ideia, não sei, de perguntar o nome. Como é o seu nome? Não, pai, só quer saber, diga seu nome. E aí, quando ele disse o nome que não tinha, por sorte, não era nenhum nome do meu filho, porque eu achasse de ser, era grande, né? 4 filhos, ou 5.
a chance de acertar, se acertasse eu tinha dançado, porque achava aquela coisa. Porque a voz, você pensa que é do filho seu. É impressionante que você pensa que a voz é do filho. Qual é o seu nome? Ele disse um nome que não tinha nada a ver, eu percebi que era golpe e disse, outra vez, não tem como cair, porque eu não acredito em você ganhar concurso se você não se inscreve no concurso, né? Não tem como. E eu ganhei a casa do Luciano Huck, do programa que ele reformava a casa, com carro na garagem e tudo, mas como eu nunca me inscrevi? Eu já sabia que ali era algum golpe. Eu fui uns 30 anos sócio do Montepio da família militar do Brasil. Depois parou, teve problema e fechou, mas o processo ainda está no tribunal, no Superior Tribunal Militar. E alguém me ligou dizendo que eu tinha para receber esse dinheiro que o Superior Tribunal Militar tinha resolvido, etc., que é do Exército, né? E me disse todo o processo. Tudo certinho. E não é que eu caí em R$900. Aí, uma pequena taxa que tem que pagar, né? Depois, quando eu paguei, que ele sacou no Bradesco, aí me ligou o coronel, dizendo que tinha errado, que agora era tanto, tinha que ser 3 mil. Eita, aí, já deu certo 900, vamos agora puxar mais. Epa, peraí. Aí me acendeu a luz vermelha. E é toda autoridade que liga para você, né? É tenente do CPTran, é coronel. E o pior é que eu disse, me mande os documentos, eles me mandaram todos os documentos do Superior Tribunal Militar. Como eles têm acesso às vidas da gente. Assinado pela secretária do general presidente. Você não tem como desconfiar disso. Mas aí, como ele viu, foi mole, conseguiu 900, me dei mais 3. Aí você, peraí, mais 3. Zé Francisco, eu queria agradecer muito a sua presença nos nossos estúdios. Eu agradeço também o senhor concordar de voltar na próxima quarta-feira para a gente falar da política, que é muito interessante, a política de Estância. Estância sempre foi vanguarda em muitas coisas, inclusive no debate político, essa que é a verdade. Sim. E eu queria que o senhor ficasse à vontade para as suas considerações finais, ou que alguma coisa que a gente não perguntou, que o senhor acha importante falar ainda nesse momento. E quarta-feira a gente fala da parte política. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Fica à vontade. Obrigado a vocês, é uma satisfação estar sempre aqui trazendo os conhecimentos sobre a nossa estância, que é a minha grande paixão. Tanto assim é que hoje mesmo em Aracaju, onde fui em 74, mas nunca deixei estância, nunca deixei meu bairro Bonfim. Ainda moro lá e continuo lá. Tem casa em Aracaju, mas continua. Tenho minha casa também. Seu pouso é Estância. Tenho uma casinha em Estância e no bairro Bonfim onde nasci. Tá bom, e eu desejo... Os meus 81 anos de vida. Que maravilha. Eu espero chegar à sua idade com essa lucidez, com essa tranquilidade e com o projeto, estudando. Eu achei fantástico quando o senhor disse, eu estou fazendo pós-graduação, fazer o TTC. Meu Deus, aos 80 anos a pessoa está fazendo faculdade. Isso é uma coisa muito interessante. O que mostra que o aprendizado não tem data. Você tem que estar sempre preocupado. Sim, sim. Né? E nessa decisão, eu até estou pensando, inclusive, em voltar à faculdade. Estou pensando, talvez fazer o que meu pai sempre quis que eu fizesse direito. E eu, por rebeldia, não fiz, porque ele era promotor público. Eu fui do movimento hippie, rebelde sem causa, né? Fui rebelde sem causa. E talvez até eu faça direito, porque você não faz direito e tal. Talvez pela minha própria vivência com meu pai. Dizia Carlos Lacerda que quem não foi comunista na juventude não viveu a juventude. É verdade. E que hoje ser comunista é uma imbecilidade. Até porque o Brasil nunca teve sistema comunista, né? O pessoal usa muito. Esses comunistas, não tem comunismo nenhum no Brasil, isso é tudo história, né? O capitalismo é quem sempre dominou. Houve uma tentativa, né? Do movimento que não foi para lugar nenhum, na verdade, né? Mas que foi importante, porque sempre fez um movimento de rebeldia contra a ditadura militar que apontou muito nesse país e alguém precisava ser rebelde, e muita gente morreu. Difícil, né? Muito difícil pra gente. Que os imbecis hoje dizem que deveria voltar, porque aquilo que era bom para o Brasil, porque eles não têm consciência, né, do que foi a ditadura militar deste país. Mas isso é um assunto para o próximo programa, quando a gente falar de política, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Ida e volta do barco de fogo, assaltar um clarão pra lumiar. A saudade escondida no escuro daquela vontade de querer ter o tempo a mesma da minha mocidade. Ver nascer de novo a batucada, o povo folha arrasta pé, pendilando.
Alerta geral. Atenção, juventude. Você sabe quem está de volta? O curso preparatório para concursos Pódium. Aquele que aprovou na área de segurança, saúde e educação. Mais de 100 alunos de Estância e região. Vem aí, uma avalanche de concursos. Polícia Militar, Caixa Econômica, Petrobras, INSS, IFES, Correios, PNB, IBGE, ADEMA e BAMA. São mais de 30 concursos ainda este ano, sem contar com o CNU. Pódium, cursos preparatórios para concursos em Estância. Ligue agora, 799-9601-0055. Pensou, sonhou, realize.